Eu sou a Verônica Coutinho, sou psicóloga clínica, sou especialista em transtorno de humor e eu sou a mãe do primeiro paciente do Home Baby, o Home Care do grupo Pronto Baby. Meu filho tinha atrofia muscular de espinhal, é uma criança de meses, quando eu conheci a UTI, né, do Dr. Mário Eduardo Guimarães Viana, que é o presidente do grupo Pronto Baby. Há 30 anos atrás isso aconteceu. E o meu filho ficou 1 ano na UTI e com a ajuda da equipe, né, com todo um processo que a gente foi juntos, né, construindo, ele foi para casa na UTI por 3 anos, numa época que esse serviço não existia no Rio de Janeiro. Ninguém oferecia, os planos de saúde não tinham essa opção. Na verdade, o plano de saúde naquela época só pagava 1 mês de UTI, para vocês terem noção. Qualquer que fosse a doença ou a questão, ele só pagava 1 mês. Mas enfim, vamos hoje ao nosso tema aqui. Nós estamos no meio da conscientização do autismo, do TEA, né? Sim. E aí nós decidimos por esse tema, que é a importância, né, o impacto, né, na verdade, do diagnóstico tardio no TEA. E por isso o convite para Sandra e para Kelly. Então eu vou começar pedindo para a Sandra se apresentar. Boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, eu sou a Sandra, eu tenho 61 anos, eu tenho um filho autista de 36 anos, né? O diagnóstico dele foi dado ele tinha mais ou menos uns 2 anos. Ele é autista de nível 4, e é isso. Eu sou formado em relações públicas, mas eu não exerço a minha profissão, né? Eu hoje sou costureira, com muito orgulho, né? E trabalho em casa. Por causa dele, não tenho como trabalhar fora. Antes, só um pouquinho de você se apresentar, Kelly, eu queria falar sobre o Gama, né, que nós não falamos aqui, que é importante, as duas superintendentes do Gama, um grupo que foi criado por mim e pela psicóloga Tamara Santos, que é especializada em atendimento a pessoas com TEA. Mas o GAM é um grupo gratuito de apoio mútuo a mães atípicas, realiza reuniões mensais pela internet com mães de todo o Brasil. Nós temos um grupo de WhatsApp também, que as mães, no qual as mães interagem, né, diariamente, né, Sandra? Bastante ali, sobre tratamento, sobre dificuldades legais, sobre direitos. Mas o grupo, né, as reuniões do grupo foram feitas não especificamente para tratar da doença dos filhos, do transtorno dos filhos, das questões relativas ao tratamento, mas a mulher, das questões relativas à mãe, a essa mulher que está por trás da mãe, né? Os seus desafios, a beleza de ter esses filhos também, porque a gente não pode romantizar, mas tem um outro lado, né? É um amor muito forte, né? Que eu digo que derruba muros e constrói pontes, porque são amores, né, tão fortes, né, que a gente não consegue descrever. Só quem vive, né, essa maternidade é que pode falar sobre ela. Vamos lá, Kelly. Boa noite, querida. Boa noite. Bem, meu nome é Kelly, eu tenho 38 anos, sou casada há uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Tenho 2 filhos, um de 7 anos, que é o Moisés, e a Ive, que tem 1 aninho. Sou professora de música e atualmente faço pós em musicoterapia. Essa questão do autismo, na verdade, ela começou antes esse tema ele já me perseguia mesmo antes de eu saber o que era autismo. E só que isso tudo só começou a realmente andar, né, a ter essa busca, quando o meu filho começou a levantar questões na escola sobre o comportamento dele. Então eu fui atrás, né? Na época eu não sabia por onde começar. E aí então eu peguei e no final encontrei um neuro que fez os pedidos, né? De todo o acompanhamento que ele deveria receber para então ele, né, entender o comportamento dele. Inicialmente ele foi laudado como TDAH e o médico ele chegou a me perguntar: você acha que ele tem autismo? E aí eu olhei assim, né? Eu por dentro eu estava em negação, tá? Eu não queria admitir. Então eu confesso que até que houve um erro da minha parte
de atrasar, né, um acompanhamento que hoje poderia estar até melhor. Então, eu, pela meu egoísmo, eu acabei ali empatando, né, um progresso que ele poderia estar hoje muito bem evoluído. Então, eu disse que não. Disse que ele não aparentava ter traços. Não porque ele olhava, porque ele falava, interagia. E aí o médico falou, então tá bom, se você acha que ele não tem, e aí ele assim acabou atestando. Que quando esse médico ele fez, então, todas essas avaliações ali, eu na hora eu perguntei para ele assim, bem, o meu filho ele tem então TDAH, então isso é uma questão genética, né? Provavelmente ele herdou isso do meu esposo, né? Aí ele falou assim, bem, provavelmente dele, mas você também pode ter alguma coisa. Aí eu na hora eu cheguei assim, eu falei, pode ser, mas eu acho que se fosse para ter algo não seria um TDAH, mas talvez um autismo. E ele falou, bem, então vai atrás de resposta. E aí eu peguei e fui, levou um tempo para eu poder buscar esse suporte a meu respeito, porque meu foco era meu filho. E não é barato, né, esse tipo de avaliação neuropsicológica, precisei de ajuda. É isso, né, então eu tenho um autismo tardio, né, descoberto de forma tardia, né, mas todo o impacto veio lá atrás, né, e eu carrego até hoje uma depressão, carrego traumas, carrego situações em que eu não pude me defender, e aí só depois do laudo finalmente eu descobri quem eu era, né? Então, como muitos dizem, foi libertador e para mim também foi. Você resumiu falou sobre várias coisas aí, né? Porque você falou da dificuldade em relação de algumas mães em negar primeiro a questão, né? De ter ou não um TEA, de não na hora não aceitar, de certa forma. E aí vem com isso a culpa, né? De achar que atrasou o tratamento, que você tem certas dificuldades por causa disso. E você própria, né, passou por isso. Quer dizer, você não foi diagnosticada. E aí eu queria te perguntar especificamente que tipos de situações que você viveu, que você podia exemplificar para a gente aqui. Você lá na reunião do Gama, você falou algumas questões a respeito da sua inadequação. O que é viver com isso, sabe, ô Kelly? Explica um pouquinho para a gente, para quem está entrando agora. A Kelly que foi diagnosticada com TEA, tem um filho dentro do espectro também. Sim. Então, me explica um pouquinho quais são sim, o que você acha que poderia ter mudado na sua vida? Você que é libertador, mas o que poderia ter mudado a sua vida se você tivesse tido essa informação mais cedo? Bem, primeiro é o que eu nem que eu acabei não terminando de falar, mas o meu filho ele passou então por uma nova avaliação e aí ali agora acusa o autismo, né? E aí já após o meu laudo, né? Então aí eu já não enxergava mais como um medo, né? Mas eu, estando na condição de autista e vendo meu filho, eu agora me sinto como uma ajudadora dele. Porque todos os problemas, né, que eu enfrentei e que ainda tenho questões que eu enfrento, hoje eu vejo meu filho passando por essas questões, né? Dele chegar e achar que ninguém gosta dele, que pelo jeito de ser, as particularidades dele. Então, assim, quando eu era criança, porque assim, uma das características é que uma criança com TEA, ela é muito inocente, né? Então ela não percebe quando alguém quer fazer um mal para ela. E por muitas vezes fizeram coisas comigo que eu não via. Das coisas mais simples, vai, grudar um chiclete no meu cabelo, eu não percebia, e aí eu, tá, ou então, sei lá, me levar para algum lugar falando que ali né, eu ia ter uma surpresa, e aí acontecia alguma coisa ruim. Então, passei por certas adversidades, ainda a questão do autocontrole, né? Que eu só fui aprender a ter um pouco mais de autocontrole agora, depois que eu passei por terapia, né? Que eu vinha a receber acompanhamento por psicólogo. E essa parte também, ela é muito... Eu anexo isso a essa conversa, porque quando eu vinha passar por psicólogo pela primeira vez,
interessante, eu não queria, né? Eu achava assim, e me desculpa a forma como eu vou falar, né? O meu filtro ele não é muito bom, tá? Mas para mim, eu pensava assim, para que eu preciso de um psicólogo? Eu tenho um amigo, eu posso pegar e desabafar com ele e ele vai me ouvir. Psicólogo, vou lá falar com ele, e aí? Só que aí naquele dia eu fui marcar minha primeira consulta, porque há uns dias atrás eu tive uma crise muito alta, muito forte de depressão, a qual quase eu ia embora, né? Só que eu estava gestante do meu filho de 4 meses. Então, foi Deus que me parou, porque eu ia atravessar a rua, né, no intuito de um carro passar por mim mesmo. Essa é a verdade, eu não vou, né? E aí, quando eu olhei para baixo, eu vi minha barriga e foi a hora que eu senti um gelo e eu fui com tudo para trás, né? E aí eu vi que realmente a coisa estava séria, que eu precisava de ajuda, e aí foi quando eu resolvi procurar um psicólogo. Mas eu ainda não estava aceitando isso muito bem, né? E aí eu me lembro que no dia que eu ia passar por esse psicólogo, eu falei assim, eu vou ligar e vou desmarcar, eu não preciso, e eu já tô bem, e eu sei que naquele dia um monte de coisa aconteceu e eu me esqueci de falar, e aí quando chegou a hora da consulta, aí me ligaram, ó, sua consulta agora, porque na época era online, né, e aí eles ligavam para poder avisar que o psicólogo estava aguardando, e eu recebi a ligação, eu falei, ih, mas eu ia justamente ligar para cancelar. Nossa, a consulta é agora. Aí eu vi que eu tava com parede, que não tinha mais como voltar para trás. Então, até nisso daí eu vi que foi um caminho de Deus também, que era ele me empurrando, falando, não, filha, vai, é o certo a se fazer. E realmente eu vi, né? E aí eu entendi depois disso que o psicólogo, ele vai te enxergar de um ponto de vista clínico, de um aprendizado que ele teve muito que ter para poder conhecer ali o perfil das pessoas, poder tratar elas de acordo. E um amigo não, um amigo ele é parcial. Ele vai te ouvir e vai falar, ô amiga, não, olha, não, você tá certa, ou então você tá errada. E não vai ajudar em nada, na verdade. Ajuda ali num breve desabafo, mas o psicólogo não, é ele que ajuda a ordenar a mente e pensar de uma forma mais compacta, assim, ou às vezes ampla, dependendo da situação, e vai dar o direcionamento sem ter esse impacto via sentimento, né? Que é o que atrapalha muitas das vezes. E aí, com tudo isso que eu tô falando, o que eu quero dizer é que se eu lá atrás, que a minha mãe, ela algumas vezes me dizia, eu via que você era diferente, que tinha alguma coisa contigo, mas naquela época eu não tinha entendimento sobre o que era o autismo, essas coisas. Então, eu só me lembro do médico pediatra, você com 15, 16 anos, ele fala, não, pode deixar ela em consulta comigo, pode deixar, não tem problema não. E eu não entendia o porquê, porque você já era maior de idade, você devia estar passando pelo clínico, mas o pediatra falava que podia ainda te atender. E aí você, naquelas questões, então, não teve um suporte. Cuidou como tinha que cuidar, como dava para cuidar. E se lá atrás houvesse um suporte, eu poderia já estar com um psicólogo, eu poderia estar recebendo um equilíbrio emocional muito melhor, eu seria muito mais bem regulada, as pessoas, eu veria elas de uma forma muito mais concreta, né? E eu iria conseguir compreender melhor o que é ela falando comigo em verdade ou ela querendo me enganar. Então, todos esses impactos que me vêm hoje, né? Me desculpa estar falando muito assim, me perdoa. Eu tô querendo parar de falar, mas eu não consigo. Calma. Vamos com calma. Eu já vou pedir para você parar, eu vou resumir um pouco desses aspectos que você trouxe e vou passar para a Sandra, para a gente passar para um outro tema, depois a gente volta para você, pode ser? Tá? Bem, você falou em várias questões aí, né? Essa dificuldade não é o teu caso, porque você tem um nível de suporte, né? Você faz quase tudo, mas esse atraso no acesso a uma intervenção adequada tem a ver com o que você está falando, com psicólogos, até com tratamento para tua ansiedade, porque isso gera muito, né? Ansiedade, gera depressão, porque você se sentia inadequado, não é isso? O mundo da tua família. Você não sabia o que é. Você falou para mim, eu não sei quem eu era, né? Então, essa dificuldade do autoconhecimento é justamente o que você está falando, que é o trabalho que o psicólogo faz, né? Te ajudar a se conhecer, para que você consiga entender e se aceitar da forma que você é, entende? Porque o autismo não é uma doença, o autismo é uma forma de estar no mundo. Isso você está percebendo, e agora com o teu filho, com a tua experiência com o teu filho, mais ainda, né? Que essa aumento de comorbidade, né, gente, de depressão e ansiedade é muito comum.
justamente por isso. Você não sabe o que você tem, você não tem um diagnóstico, você acha que você é uma pessoa esquisita, que você não faz parte desse mundo, né? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro é essa formação de uma autoimagem ruim, né? De você mesma, né? Eu não presto para nada, eu sou preguiçosa, eu não tenho condições de fazer nada, eu tenho dificuldade de focar, eu tenho dificuldade de andar com as minhas próprias pernas, tenho, preciso de alguém o tempo todo para me ajudar nas minhas questões, né, de vida, não consigo parar de falar, entende? Certas coisas que você poderia também ter, não digo que não é questão de melhorar, né, Kelly, é uma questão de te ajudar a se autorregular, entende? Porque isso que eu estou dizendo não é uma questão, não é uma doença, mas é uma forma de você conseguir interagir melhor com as pessoas e com a tua vida, né? Então, me corrija se estiver errado, porque eu não tenho, então eu não posso falar por você. Só estou querendo amarrar um pouquinho aqui para a gente fechar os temas. E a última coisa é a dificuldade na escola, no trabalho, última não, penúltima. Essa questão que você falou do bullying, né? Das pessoas te mexerem com você não saber o que está acontecendo, dificuldade de aprendizado. E a última é a própria sobrecarga familiar, que às vezes a família não sabe como te ajudar. Você falou no teu caso da tua mãe, que não tinha a menor ideia do que era isso também. Então, assim, o julgamento para a família também é complicado, sabe? A gente fala de um lado que as pessoas não compreendem. Mas imagina há anos atrás, né, 20 anos, como é que você não tinha muito conhecimento, e o conhecimento transforma. Então, acho que esse é o importante, o que a gente está fazendo aqui hoje de melhor é isso, é levar esse conhecimento para outras pessoas. A questão da mãe procurar não se julgar, independente se ela demora ou não, porque ela também é uma pessoa, ela também sofre, e receber um diagnóstico desse não deve ser nada fácil. Agora eu vou pedir para a Sandra falar um pouco da experiência dela, que também é uma experiência peculiar, que tem um filho de 36 anos, né, Sandra? Com dificuldades específicas da idade, eu não vou dar spoiler, eu prefiro que você comente. Então eu quero saber agora de você, Sandra, como é que foi você receber esse diagnóstico? Você recebeu muito cedo, pelo visto, né? E assim, o teu caminho foi diferente do da Kelly, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho as tuas dificuldades e como é que é hoje, né? Como é que foi o teu caminho, a tua trajetória com o Felício? Certo. Bom, eu percebi que meu filho tinha alguma coisa desde de pequeno, porque eu tenho uma prima que teve uma filha um mês de diferença. E eles sempre estavam juntos e eu vi a evolução dela e ele era diferente, né? Ele não olhava no olho, né? Ele não prestava atenção no as pessoas, o que acontecia em volta dele, né? Tinha aquele. E há 26 anos era muito difícil o diagnóstico de autismo, né? Há 26 anos atrás. Você não tinha um diagnóstico fechado. Tanto é que quando eu tive o diagnóstico do Felício, ele tinha 2 anos, quase 3 anos, foi um pediatra que falou, e eu não acreditei nele, eu mediquei também. A gente tem uma ligação a isso. Você sabe que tem alguma coisa diferente, mas você não quer aceitar, né? Mas foi tudo muito complicado. Eu saía com ele, ele não gostava de barulho, como até hoje ele não gosta muito de barulho, né? Então saía com ele tinha crises e a gente não sabia o que era aquilo ali, né? Depois eu comecei a procurar tratamentos para ele, conseguir tratamentos. Na época, na época não, hoje ainda é tudo muito caro, né? E na época pior ainda, porque as pessoas não sabiam o que era o autismo. Aí eu consegui uma escola especializada em autista. Só que era uma escola muito pequena, tinha cinco crianças lá, né? 5 autistas. E daí ficava o dia inteiro praticamente lá, né? Nessa escola. Mas na época falaram, não na escola, os médicos que eu procurava falavam, não adianta levar em sono, não adianta levar em psicólogo, isso é terapia da vida diária, ele tem que fazer terapia e fazer tudo que ele aprendeu a fazer, era tudo nessa escolinha que ele fazia, né? E fazia tudo. Mas eu sei que atrasou muito o desenvolvimento dele. Tanto que hoje ele não quis, depois de um certo tempo,
fazer mais em escolas, né? E nem em escolas especializadas, ele quis por causa do barulho, era muito, me ligavam toda hora, ó, vem buscar que ele tá batendo em todo mundo, né? E você tinha que largar tudo que eu estava fazendo e ir buscá-lo na escola, porque ele batia em todo mundo. Hoje, eu sei que é o barulho, né? Então, ele anda aqui em casa, como ele começa a fazer os barulhos dele, né? Que são típicos, que ele fica... eu sei que algum barulho está incomodando. Aí eu pego a abafador dele de som, aí tem um fone de ouvido, né? Aquele fone de trabalhador que protege, né, os ouvidos, a audição dele, aí você coloca e ele fica tranquilo, ele fica calmo. E naquela época eu não sabia nada disso, né? Não sabia de nada. Foi muito difícil o tratamento dele. Quando ele entrou na adolescência, então, eu apanhei, vocês não têm noção como eu apanhei. Apoiei muito. Eu tenho filho caçula, hoje ele tem 33 anos, né? E ele, quando pequeno, ele também me ajudava. Meu marido também me ajudava. Mas a carga maior foi minha, né? A carga, eu não tive uma rede de apoio. Eu tinha minha mãe, né? Na época eu tinha minha mãe, mas a rede de apoio me faltou muito. Até hoje falta essa rede de apoio. Mas hoje eu prefiro ficar em casa com ele do que sair, porque, por exemplo, se eu vejo que eu ir com alguma amiga, alguma pessoa, falar, não, vai no cinema, vai no restaurante com teu marido, tal, eu não me sinto bem em deixar, porque ele é muito esperto, ele é muito inteligente, então tudo que eu consegui com ele até hoje, por exemplo, vendo acelerando e ficar feliz, ele sabe que ele vai te pegar mais forte e você vai ficar receoso e vai dar o que ele quer, né? Aqui dá o pondo, né? Aqui autista, assim, ele é muito esperto. Ele vai tentando. Se você falar, não, você vai falando para ele, ó, é assim, assim, assim. Mas tem uma hora que você vai fazer uma coisa diferente, tipo, tanta hora por dia agora eu não posso, né? Sim. Para ele que o caso dele liga suporte 4. Imagina as suas dificuldades aí, porque a maternidade atípica, ainda que você tenha suporte, já é bem difícil, né? Como a gente comenta lá no grupo das mães, a sobrecarga, sempre a mãe aqui. Tem uma coisa também, né? Que eu não sei se vocês perceberam, comigo aconteceu isso, de achar também que só você que sabe cuidar do filho. Sim. É uma questão de mãe que é muito complicado a gente modificar. Né? Só eu, né? Eu que eu não sei fazer, você não sabe, não adianta. É bem isso. Com isso, os maridos, os avós, os tios vão ficando para trás. E aí acostumo também, né? Não, realmente eu não sei. Fico com medo até de fazer alguma coisa e dar errado, né? Então é complicado. Mas vocês duas, né, são um caso raro, porque a maior parte das mães atípicas, 78%, não tem companheiros, são abandonadas pelos pais e maridos e companheiros, enfim, antes da criança completar 5 anos de idade. Então as coisas ainda são piores nesse aspecto, né? São porque tem, né, uma pessoa em casa, tem um pai, e parece que os maridos de vocês são presentes, o que ainda é mais importante, que também às vezes está em casa, mas não são presentes, também não só e depois tá pior. Tomando conta dele. Pois é, para você estar aqui, né? Tá dando guarda, tá fazendo tudo. O meu levou pro mercado as crianças. Ele falou, só não vai cantar para poder pedir para eles saírem, para poder pai aqui. Mas nós percebemos isso, né, meninas? Que lá no grupo muitas mães não conseguem nem entrar, participar das reuniões, porque é o horário da noite, né? Os filhos estão precisando colocar para dormir e a mãe acha que só ela que sabe fazer isso. E acaba que a criança também habitua, né? Como diz a Sandra, são espertos, inteligentes e acabam que também gostam, né? Desse mimo da mãe, acabam habituando. E habitua, não tem mais jeito de tirar, né? Complicado. Mas, Kelly, vamos lá, você estava falando, e assim, tem muita coisa que você disse aí importante, né, da tua dificuldade, disso ter se transformado numa depressão, né, forte, a ponto de você querer acabar com a sua vida, porque olha quantos recortes, né, a gente está falando aí nessa história toda, né? Quanta coisa, quantas barreiras você passou para chegar até aqui, nesse momento, né? E tanta dificuldade, e agora eu acho que é um exemplo para nós, né? Porque você está ajudando seu filho, se entendendo e ajudando a entender o seu filho, graças também à psicoterapia, que eu
Eu sou suspeita para falar porque eu sou psicóloga, mas eu acho que esse apoio é fundamental, gente. A psicologia é muito jovem no Brasil, né? Olha, a minha época também que eu fiquei com meu filho no hospital há 30 anos, não tinha nem psicólogo no hospital. Assim, uma das razões de eu ter criado o Gama, né, o grupo de apoio a mães atípicas, foi isso. Eu fiquei muito sozinha naquela época. Tinha minha família, mas não tinha um apoio, como a Kelly fala, técnico, né, de alguém que tem uma escuta, sabe, ativa, que pode entender as questões para além de um amigo, né, de familiar, da mãe, do pai, de um amigo que está ali eventualmente, que não está dentro do teu problema, para te ouvir mesmo, né, para estar do teu lado. Então, eu sugiro quem esteja nos ouvindo aqui, se for minha atípica, se puder, porque também não tem acesso para todos, né? Uma das barreiras é a barreira financeira. Um atendimento psicológico não é fácil, mas eu sugiro que vocês procurem, né? Tem serviços gratuitos em universidades que são de boa qualidade, porque são supervisionados por professores, são alunos formandos. Tem outros serviços grupos terapêuticos como o nosso, que atende também, né? Não é terapia, mas é um grupo terapêutico. Então, para quem não tem nenhum apoio, é importante. Então é isso, eu queria só agora, Kelly, você pode continuar, então você estava falando aí, você tem mais alguma coisa a acrescentar ao que você estava dizendo? Enquanto a Sandra falou, você pensou em alguma coisa? O que me ocorre assim, as pessoas elas têm uma muito fechada do que é o autismo, né? Elas acreditam que porque assim, até eu tenho 38 anos hoje. Até 30 anos atrás, vamos dizer assim, autista era aquele que tinha traços muito marcados, muito bem destacados, né, com comorbidades bem acentuadas, e aí sim dizia, não, essa criança ela tem alguma coisa ainda tinham uns nomes bem esdrúxulos que eram dados, né, para essas crianças, né, e aí não, vai ficar isolado, ou então vai ficar, é assim, aí agora a gente está caminhando numa situação, e esses dias eu estava até vendo um vídeo onde falava que é como se fosse uma pandemia do autismo. E não, a questão é o conhecimento, né? Tinha muitas coisas que naquela época eram de difícil acesso e hoje, né, as pessoas elas têm o acesso à informação, né? A gente tem que saber como usar isso. E assim, desconfia que tem alguma coisa diferente, né? Não vai querer buscar na internet, não é doutores na internet. Eu tenho lá minha página no TikTok, no Quai, onde eu falo sobre autismo, mas não é para pegar aqueles vídeos e usar como embasamento para dizer, então, olha, eu faço isso, eu sou autista. Não, tem que buscar o profissional, tem que buscar um neuropsicólogo, tem que passar por avaliação psicológica para ter um embasamento sério, porque no meu caso, eu venho com questões muito bem marcadas, né? São muitos detalhes, né, que me fizeram eu ter isso como um norte para eu querer buscar respostas, né? Então não é simples assim, né? Tem aqueles que acham que o autismo ele é uma coisa que acontece, né? Não, o autismo a criança lá do ventre da mãe ela já tá o cérebro dela é um cérebro neurotípico, Sim, né? sim. Então assim, com a fase da poda neural que acontece entre 1 a 3 anos de idade, ali a gente começa a perceber as primeiras mudanças na criança, é onde ela vai, então, ter uma evolução, né, onde você vai ver ali alguns traços do marco de desenvolvimento padrão, ou então você já vai perceber alguma tipicidade ali. Então, é onde a gente já começa a ficar com os olhos atentos para poder ver, né, essa criança se ela vai precisar buscar um apoio também. Então, tudo isso é abrir os olhos. Isso a gente tem hoje. Antigamente não tinha. Isso daí. Interromper. Só para poder pontuar o que você está falando aí. Antigamente, na verdade, há alguns anos atrás, as pessoas com qualquer tipo, né, de deficiência, atipicidade, eram escondidas, porque as pessoas tinham vergonha, tinham dificuldade de lidar. Então, não é que tenha mais gente, porque isso não era mostrado, não existia nem interação em muitos casos. A criança ficava ali. Tem algum problema, vai ficar aqui. Então, quando interagia ainda menos, olha só a situação, né? E aí que a situação piorava, porque a interação é fundamental humana, né? Independente
se você tem autismo ou não, se está dentro do espectro, nós não vivemos sem outra pessoa, né? Isso é tudo que existe, né? Aconteceu muito comigo. Quando o Felício era pequeno, eu preferia ficar em casa do que sair com ele, porque as pessoas não entendiam. Não era ele que era autista, ele era mal educado, né? Sim. Ele não dava educação no filho, né? Porque ele se jogava no chão, ele gritava, ele batia. Era falta de educação. E para não ir, às vezes, para não ouvir aquilo, para eu não me estressar, eu ficava em casa. No teu caso, para o teu caso, você não tinha preconceito. Eu estou falando também do preconceito da própria família. Sabe? Sim. Quero mostrar. Sim. Que você está falando. Até porque Sim. você preservar o seu filho. Mas eu estou falando de Sim. mães e familiares que não querem mostrar. Entendeu? Essa criança está fazendo birra, é uma criança mal educada. E ela mesma, diz a Kelly, nem procurava saber. Porque primeiro não queria. Segundo, que é melhor pegar esconder isso, sabe? E aquela coisa, não era uma pessoa, entendeu? Porque como não está caçado nos padrões, né, sociais aceitáveis, então é importante, né? É porque hoje em dia, sorte, né, a tecnologia avançou, tem muitos aspectos que eu não concordo, mas nesse a gente pode agradecer, porque a informação circula, só não tem conhecimento quem não quer. Obviamente, como diz a Kelly, não é você procurar no Dr. Google, né? É você procurar fontes confiáveis, aliás, isso é importante, né? É procurar profissionais, é procurar fontes ainda que seja na internet, em Instagram e tal, mas você tem como verificar, né? Onde vem essa informação. Então é importante ter esse tipo de apoio também para não ter desinformação, porque desinformação só atrapalha, não me ajuda em nada. Mas, Kelly, me diz uma coisa, como é que é agora o seu desafio hoje, assim? Você agora sabe, você se libertou, e o que você hoje percebe daqui para frente, assim? O que você acha que faz com isso? Eu sou uma pessoa que tem ideia, e agora você está fazendo a tua página, o teu perfil no TikTok. Qual é, assim, o teu objetivo agora? Qual é a tua meta? Se é que você tem uma meta ou se você está aproveitando essa libertação. O que acontece? Essa questão da libertação, ela foi mais para... Porque assim, eu sempre visualizava um quebra-cabeça mesmo. Sempre quando eu ficava pensando assim, caramba, quem sou eu? Eu sou muito estranha. Eu realmente visualizava uma pecinha de quebra-cabeça faltando. E quando recebi então o laudo, recebi o diagnóstico, é como se tivesse fechado o quadro e montado quem sou eu. E assim, mas eu sempre fui uma pessoa que nunca me senti bem em nada, sempre me senti inferior. E isso é até hoje, né? Mesmo após a descoberta, isso não mudou, não, a forma como eu me vejo. Ainda me vejo como uma pessoa muito incapaz. Então, assim, eu nunca achei que eu ia... Eu nunca achei que eu ia chegar a um ensino fundamental, que ia passar de um fundamental, que ia chegar no ensino médio. E aí, eu me lembro que quando eu fui atrás de ver faculdade, né, que estava mais ou menos nessa parte, eu ficava assim, mas para que eu estou vendo isso? Não vai dar em nada, não tem condição para isso, não tem capacidade para isso. Então eu fiquei esperando um tempo até que surgiu a faculdade de música, né, que abriu na Unisantos, e aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer, né, porque a música sempre foi meu hiperfoco, né, eu aprendi a música sozinha, então era aquilo que me movia, né, e aí eu comecei a fazer a faculdade de música, e aí eu sempre me testando, né, tem pessoas que elas estão lá, não, eu quero ser melhor do que você, não, eu queria ser sempre melhor do que eu. Então, o que eu fazia? Beleza, cheguei aqui na faculdade, aí eu ia lá, fiz tudo. Agora é o TCC. No TCC, a gente tem a oportunidade de fazer em grupo particular, né, a pessoa ali. Eu falo, eu quero fazer sozinha. E eu fiz sozinha. E o tema, na época que eu escolhi, como disse, eu não sabia sobre o autismo ainda. Eu me formei em 2015, mais ou menos, 2015, 2016. O tema que eu escolhi foi musicalização para crianças autistas. Porque aquilo já ficava latejando na minha cabeça, não sabia o porquê. E eu sempre perguntava para Deus, Senhor, será que eu vou ter um filho autista? Será que eu vou conhecer algum autista? Será que... Não estou entendendo. E no final estava tudo aqui, sabe? Então, assim... E aí,
né? Então, assim, é um constante desafio. Tudo isso daqui que eu tô fazendo hoje, tá falando com vocês, é um outro desafio que eu tô desbloqueando. Porque até então, gravar vídeo, como eu tava fazendo, era uma outra situação impensável para mim, porque eu detesto aparecer. E aí, de repente, eu peguei, assim, comecei a gravar um negócio ali e tal. Aí, quando fui ver, eu tinha feito já uns 10 vídeos no dia. Aí, foi abrindo, E aí, esse negócio aqui da live, eu tava morrendo de medo. E aí, as pessoas me encorajando e tal, e eu tô olhando aqui, eu não queria olhar pra parte de baixo aqui, mas aqui eu tô vendo as pessoas que estão vendo. E eu tô vendo amigos meus aqui, eu tô falando assim, meu Deus. Mas assim, já chegamos né? Já passamos bastante tempo aqui e ainda não morri. Então, eu acho que é mais um desafio que eu conseguindo desbloquear. Depois disso, só Deus sabe pra onde que eu vou, né? Mas tem aí, na pós, né? Deixa eu Da te falar, musicoterapia. Kelly, você tocou em dois, assim, um aspecto aí das crenças cristalizadas, né? Você criou na sua cabeça que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Olha quanta coisa você já fez na sua vida. Você já fez. Isso você está comprovando que não tem limite, sabe? Uma pessoa com ideia, que você pode fazer o que você quiser. Só que as tuas crenças são limitantes, são cristalizadas, tá? Então acho que isso aí com a terapia, acho que você já está aprendendo, né? Senão você não estaria aqui hoje, não estaria no TikTok. Eu agradeço muito por isso, porque você tem uma história muito, sabe, importante de compartilhar com as pessoas, né? Esse exemplo, essa pessoa que está se encontrando, que está colocando lá a pecinha no quebra-cabeça, isso é fundamental. E outra coisa é essa formação da autoimagem, né? Que você criou uma autoimagem muito negativa de você mesmo, né? Isso não foi você que criou isso do nada. É uma questão que vem também da tua família, da dificuldade de aceitação familiar, de saber como lidar. Tudo que a gente estava comentando aqui hoje, né? De como é difícil para a família também lidar com o pé, especialmente naquela época, mais tarde, né? Antigamente. Hoje tem mais possibilidade, mas também não significa que você lide bem com isso, né, Sandra? Não é assim, né? Não, porque tem informação. Não tem. Tem muito Não. preconceito, ainda muito preconceito. E isso é uma luta, né? Que eu acho que nesse mês que Por exemplo, precisa reforçar. a Kelly se expressa muito bem, ela fala bem, ela fala o que ela está sentindo. Uhum. O caso do meu filho, ele não fala o que ele está sentindo. Então é muito difícil, porque ele está envelhecendo, eu estou envelhecendo, e a gente não acha terapia para um adulto do nível do suporte dele. É muito complicado, é muito complicado. Então você fica fechado praticamente Dentro de uma possibilidade. não se fica fechado. E, por exemplo, em casa, ele gosta de serviço doméstico, né? Ainda bem que eu não gosto, porque meu pai me ajuda muito, né? Ele também faz as atividades dele aqui em casa, né? Mas é complicado, é muito complicado, porque eu não sei ele não fala o que ele está sentindo, né? Sim. Eu olho, só de olhar ele, eu sei que não tá, alguma coisa tá errada assim, né? E agora, sabe, gente, Você conhece? por exemplo, ele estava fazendo alguma coisa, ele não conseguia fazer, ele começava a irritar, a ficar irritado, a ficar nervoso, vinha para cima de mim. Aí eu falei, você não consegue? Pede, mamãe, ajuda. Agora ele está fazendo alguma coisa, ele grita lá, ajuda o que é para eu parar o que eu estou fazendo e ajudar. Aí eu paro o que eu estou fazendo e vou ajudar, né? Sim. Mas é bem complicado. Posso imaginar. E a gente está falando, um dos temas, né, do Gama, né, no grupo de Mães Atípicas, foi a maternidade estendida, né, Sandra? Que é justamente isso que é seu vídeo, né? Eu tenho um filho de 36 anos, né, que é um bebê. Isso, uma criança. É o caso do Ricardo, né? O Ricardo, filho da minha amiga, esqueci o nome. O Ricardo, que viralizou na internet, que a mãe faz vídeo com e tal. Ele também, essa semana mesmo eu estava conversando, ela falou, Verônica, o Ricardo, ele é maravilhoso, ele atende tudo, mas ele não tem condição de ficar sozinho. Entende? Ele já tem mais de 40 anos, ele fez 40 e poucos anos agora. Eu nem pude ir no aniversário, porque tinha o grupo das mães atípicas, das mães lutadas que eu coordeno, né, sexta-feira. Mas ele não pode ficar, sabe, sozinho. Ele tem uma mente infantil. Então,
É muito arriscado deixá-lo sozinho, pegar. Por exemplo, hoje fui o dentista, né? Deixei que ele estava dormindo, eu deixei com o dentista, eu tinha que esperar mais um pouco, aí tem câmera aqui, fiquei eu namorando ele pelas câmeras. Aí teve uma hora que eu falei, ó, não dá para esperar mais, eu tinha que fazer um outro exame lá, e eu falei, não dá, agora não dá, só posso vir outro dia, porque eu tô aqui, mas não tô aqui, né? Eu tô aqui, mas a minha mente está em outro lugar, né? Não tem como ficar em outro lugar. Não posso deixar ele fazer. Isso é uma questão muito séria, né? É. Complicado. E como é que você lida com isso, Sandra? Assim, porque você sempre fala de uma maneira muito leve também sobre isso, sabe? Mas não é. Olha, não, tem hora que você dá né? Tira um pouquinho. Mas eu aprendi a lidar com isso. Não adianta eu ficar desesperada, porque não vai resolver. Se eu ficar desesperada, aí tudo desanda. Porque o equilíbrio dele praticamente chegou meu marido e o caçula, meu filho, que também me ajuda, quando pode me ajuda, né? Mas se tem estudos que não estou no meu Sim, desregulado. no equilíbrio, se eu não tiver mais regulada, desregula onde? Que tudo desanda. Ele olha para mim, ele sabe como eu tenho, né? Então, eu tenho de levar a vida um pouco mais leve, porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Eu brinco, eu faço palhaçada da situação, né? Da minha situação, às vezes eu dou risada das coisas que acontecem, porque se você levar a carne em fogo, você não vai conseguir chegar, né? Não vai. E você, dona Kelly? Você já falou das suas dificuldades, mas assim, o que você consegue fazer para que isso não seja uma carga tão pesada? Se é que não é, né? Ah, não. É terapia, né? Ótimo, foi. Porque assim, de fato, na cabeça de uma pessoa típica, ela já tem muitas questões para lidar, né? Eu não sei como é que é, mas eu tento imaginar que seja isso, né? A pessoa, ela tem essas preocupações. Uhum. Fala-se tanto, né? De que a gente tem tanta coisa para fazer, né? Não sei. Mas na cabeça de pessoa típica, a gente vê tudo aumentado, Ampliar, né? né? Então, até pouco tempo atrás eu não estava tomando medicação, por exemplo. Então, eu tinha crises, assim, muito grandes, assim, e eu não vou entrar em detalhe de crise porque é complicado, Uhum. né? Mas é uma coisa, assim, que deixa marcas, literalmente, né? Então, assim, e aí, por exemplo, que nem eu tenho a minha bebezinha de 1 ano, as crises que eu tinha com ela era de chorar junto com ela. E meu esposo pegar, parar tudo e olhar assim, por que você tá chorando? Meu Deus do céu, ela tá chorando aqui. E eu ficava assim, tá, mas eu não tô conseguindo aguentar, não tá dando, sabe? E então, assim, aí, e assim, e isso vai aumentando, vai aumentando. Se você não consegue controlar, aí você começa a se auto-infligir, né? Você começa, né, a fazer coisas que não são E legais. ainda se Então, culpa por isso, né? Ainda se culpa por não estar conseguindo se regular, o que piora a situação ainda mais, né? porque, assim, é fora do controle, não é uma coisa que você tem uma consciência, não, eu quero fazer. Não, você explode, é uma explosão que ela sai puramente. Entendi. Uhum. E o controle ele escapa das mãos, né? Então, assim, é muito difícil. Então, realmente, em resumo, terapia. Né? A terapia, eu aprendi que escrevendo também você pega ali, coloca um pouquinho, né? Extravasa um pouquinho. Eu nem acreditava nisso, né? Até que a psicóloga chegou para mim e falou assim: pega e faz, coloca tudo que te incomoda, coloca do jeito que você quiser lá e põe. Depois lê. Aí eu li, eu vi que muito do que estava na minha cabeça não era exatamente aquilo, que era menos. Só que eu fazia mais. Quando você lê, você enxerga, né? Uma perspectiva. Faço enxergar projeto, né? Então, agora, assim, como a Sandra falou aí, né? Eu consigo falar bem, consigo me expressar bem, mas o filho dela, ele tem essa dificuldade.
eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu posso dar uma dedução, falando um pouquinho pelo lado dos autistas. A mente de um autista, ela tem uma forma de pensar diferente, sim. A nossa forma de pensar, ela é um pouco mais amplificada em certos aspectos, mas às vezes ela pode ser muito detalhista e a gente se perde nesse detalhe. Só que nós não somos burros, né? A gente sabe o que está acontecendo ao nosso redor, a gente sabe os sentimentos, a gente às vezes não consegue expressar, Nem né? controlar, como você está falando. Nem controlar. Meu esposo ele reclama, ele chega, ele fala, ai, você, né, não... Às vezes ele me pergunta se eu amo, eu falo para ele, rapaz, é lógico, você não terá casar contigo. Eu estou mais, né? Mas eu só falo para ele, não sinto a necessidade de ficar falando o tempo inteiro. Porque a minha forma de expressar amor é diferente, é fazendo uma comida boa, é cuidando das crianças, é mantendo todo mundo vivo, entende? É isso, sabe? E, assim, o autista, ele sabe muito bem do que ele tá fazendo, o que ele quer fazer. Agora eu fico pensando numa pessoa de nível 3 de suporte, nível 4, que é não verbal, o que tá se passando na cabeça dele é um turbilhão. Por isso que, aí é uma tese que eu estou elaborando aqui, eu estou ficando maluca. Eles acabam tendo muito mais explosão, porque com certeza gostariam de falar, eles gostariam e não conseguem, né? Se para mim é difícil, e olha que eu falo pra caramba, imagina para uma pessoa que ela tá ali. Nem escreve como você, ensinamento, as coisas que você coloca no papel também, né? Isso, Sim. isso. É isso. Kelly, a gente já está quase terminando, e aí eu queria pedir se você faz aquilo que a gente pensou aqui, de você tocar uma música, que ela é professora de música, então assim, eu queria que a gente terminasse com, se você puder, tá? Se você quiser, se não, ok. A gente termina de outra forma, mas eu gostaria um. O que acontece? A bateria do meu celular está em 4%. Até você viu que teve uma hora que eu levantei e fui pegar o cabo para poder conectar aqui no computador para continuar. Senão eu ia lá pro teclado e eu ia tentar tocar. É claro que eu agradeço que isso tenha acontecido também, porque eu não tô a fim de passar vergonha. Olha, Mas eu posso tentar cantar, porque essa música ela tem uma importância para mim, né? Se não para atrapalhar, né? Tem um trecho dela e desculpem seus ouvidos também, tá? Porque eu não sei como é que o áudio chega aí para vocês, mas e também porque a minha voz não é das melhores. Mas como posso dizer? Tem um trecho na música que fala assim, que veio ao mundo, né? E abriu os olhos e começou a sorrir. E eu lembro que meu filho, quando ele nasceu, ele chorava, chorava, chorava. E quando eu vi ele, eu fiquei tão, tão assim, abismada, tão alegre, tão que eu só falei assim, meu Deus, é o Moisés. E aí, na hora que eu falei isso, eu olhei pro meu esposo, eu olhei para ele de novo, ele parou de chorar e ele começou a ficar me buscando, né, virando o pescocinho de um lado pro outro. E aquilo me deixou ainda mais extasiada, porque um bebê que tinha acabado de sair da minha barriga estava fazendo aquilo. E até é importante destacar, né, o quanto que é interessante de a gente conversar, né? Eu não era muito de conversar, mas, assim, de ouvir música, de cantar junto, porque da barriga eles já entendem tudo. Sim, já entendo, só não sabe do que você está falando, mas eles têm a sensação que você tem, né? Sim. Então, isso é tão importante nesses momentos, né? Mas canta. Oi? O meu filho gosta muito de música. Música é uma linguagem universal, né, gente? Sim, É uma linguagem universal. Então, sim. eu acho que é uma coisa de que a Kelly, acho que também, não é por acaso, Kelly, que você é professora de música, né? Existe uma conexão aí, né, entre você e a música, e porque é isso, acho que a gente consegue se comunicar de uma maneira muito, né, específica ao mesmo tempo global, porque você não precisa ter uma música, né? Ouvir, saber o que está sendo dito, linguar, né? Não precisa ser uma música com letra, e você empreende, né, aquela sensação maravilhosa que a música traz, né? Então, você consegue cantar um trechinho? Fala o nome da música. Promete, da Ana Vilela. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim.
Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou neste mundo, sorrindo aos poucos quando ouviu a minha voz. E hoje corre pela sala, brinca de existir, giz de cera, pega, pega. Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer. Para um pouco a bagunça, deixa eu te olhar, que o tempo voa e olha só, você sabe falar e diz tudo que eu preciso escutar. Promete ser pra sempre o meu menino, me fazer cantar pra te fazer dormir, que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu guri. Meu Deus, Lindo. que coisa linda. Coisa muito charaia, né? Vê que cena. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso, cara. Que voz, garota. Gente, linda. Nossa. Afinadíssima. Né, Sandra? Nossa, tô Me acabando lágrimas. Olha, ela Oh, meu Deus. não sabe a concorrente que ela ganhou. Não é? Parabéns, lindo. Nossa, Muito linda, muito linda. lindo demais. E a letra muito linda. Muito lindo. Essa música é maravilhosa, né? Mas a Kelly cantando isso depois do que ela falou aqui pra gente. Então, menino, estamos chegando ao fim. O papo tá muito bom, né? Muito bom. Tá Tá bom mesmo. Mas eu queria muito agradecer mais uma vez, né, ao Pronto Bay, nessa parceria e a possibilidade, a confiança, né, nesse trabalho. Hoje está aqui falando pelas redes sociais deles, né, no Instagram, no YouTube. Enfim, essa live vai ficar gravada, então, se vocês quiserem divulgar também para outras pessoas que não assistiram, lá no Rios do próprio Pronto Baby e para o YouTube também. Isso, no Grupo Pronto Baby, @Grupo Pronto Baby, que é onde vocês estão, e YouTube acho que também é o mesmo endereço. Eu queria muito, meninas, agradecer a participação de vocês. Foi muito especial essa conversa, muito esclarecedora. A Marcinha Lima, que está com a gente lá no Grupo Gama, comentou, ele achou que adorando o que tudo está falando aqui, né? Não sei se a Kelly viu, mandou um beijo para você. E é isso, vamos, na próxima vez, se a gente tiver algum outro tema aqui que eu possa convidá-la, vai ser um prazer, uma honra conhecer vocês, muito bacana. E é isso, meninas, uma boa Crator. Obrigada. Todo mundo que estava aqui, nos assistindo. Adorei te conhecer, Kelly. Adorei te conhecer. Feliz de conhecer, viu? Muito obrigada, meninas. Gratidão. Boa noite para vocês, tá? Boa noite, tchau. Tchau. Tchau.